Vamos iniciar nosso estudo de hoje. É a quinta parte do nosso estudo sobre dons espirituais, o quinto capítulo, o quinto episódio, chame como você quiser. Nós vamos dar continuidade aos dons de apoio. Nós já vimos 1, 2, 3, 4, 5 dons de apoio. Hoje nós veremos mais 3, que estão aí: administração, contribuição e intercessão. E assim encerraremos essa parte dos dons espirituais. Vamos lá? Só para a gente recordar algumas coisas que nós nunca podemos nos esquecer a respeito de dons espirituais. Alguns princípios a respeito de dons. O primeiro princípio é que dom espiritual vem de Deus. Ele concede esses dons a nós. Ninguém conquista, ninguém é merecedor. Dom é um presente pela graça de Deus. E é dado àqueles que estão em Cristo Jesus. Uma vez que o seu coração foi transformado, foi regenerado pelo Espírito Santo, você recebe a fé que Deus te dá no Salvador Jesus Cristo, você automaticamente já passa a ter os dons espirituais, porque o Espírito Santo habita em você. Isso é um fator. Segundo, é que então todos os crentes têm dons espirituais. Esses dons não são iguais para todo mundo, eles são diversos. Nós temos visto aqui já inúmeros dons e todos são essenciais para a igreja. Cada um é importante no corpo de Cristo. Embora nós vimos aqui já, há dons que são essenciais para o andamento da igreja no sentido de relevância do dom. E esses dons são os dons da palavra, que será a nossa próxima parte. Porque uma igreja, o corpo de Cristo, ele só caminha pela palavra. Todavia, o mistério da palavra, ele precisa dos dons de apoio. É esses dons que nós estamos estudando. Eles apoiam, eles são suporte para que possa ser exercido os dons da palavra. Então, acaba sendo também de extrema importância para a vida da igreja. Uma outra questão, nós não podemos confundir dons e talentos. Geralmente a gente tem essa confusão por causa da parábola dos talentos, e a gente às vezes liga essas ideias, mas não tem nada a ver. Os talentos da parábola é questão financeira ali, a palavra talento. Primeiro, talento é algo natural. Todas as pessoas têm algum tipo de talento. Às vezes a pessoa tem talento na cozinha, às vezes ela tem talento para cantar, ela tem talento para administrar uma empresa. Talento é algo natural, todos podem ter. Agora, dons é algo espiritual e só os crentes têm. Alguns talentos coincidem com dons espirituais, por exemplo, a administração. Nós veremos aqui. Mas isso não quer dizer que alguém que é um bom administrador da empresa, ele será um bom administrador da igreja. Porque pode ser que ele só tenha o talento de administrador, mas ele não tenha o dom de administração. Isso pode acontecer. Pode ter o dom e o talento? Pode, não tem problema nenhum. Porém, são coisas diferentes, ok? Isso a gente não pode se esquecer, a gente não pode confundir dons e talentos. Começamos a ver os dons de apoio. Nós já vimos a ideia do serviço. É aquela pessoa que tem um dom de ver a necessidade da igreja e vai lá e tenta suprir a necessidade da igreja. Ele trabalha. A grande questão do serviço é trabalhar, é servir mesmo. Um bom diácono, por exemplo, ele tem que desenvolver, ou ele tem em si este dom. Ele gosta de servir. Junto com o serviço tem um dom da ajuda, que também gosta de servir, porém, diferente do dom do serviço, o dom da ajuda, ele não gosta muito de estar à frente. Ele gosta de ser o braço de apoio, ele gosta de quebrar galho, ele gosta de ajudar mesmo. Ele não gosta muito de estar à frente, mas você vai sempre contar com ele ali. Ele vai estar lá disposto a fazer qualquer coisa. Às vezes é lavar a vasilha, limpar o chão, às vezes é dar carona para alguém, às vezes tem inúmeras possibilidades. É alguém que está disposto a ajudar. E aí também entra o dom da misericórdia. O dom da misericórdia é mais do que o serviço em si.
Porque pode ser que o serviço, a ajuda, preocupa-se muito também com a estrutura, com a dinâmica da própria igreja. O dom da misericórdia, ele vai focar mais nas pessoas, nas necessidades pessoais. Quando ele vê alguma pessoa sofrendo, ele se compadece, ele se coloca no lugar e ele sofre junto com a pessoa. E ele não sossega enquanto não vê a pessoa aliviada daquele sofrimento. Seja o sofrimento físico, seja o sofrimento espiritual, ele se esforça ao máximo que ele pode, até onde ele consegue, para tentar suprir esta necessidade. Nós vemos também o dom da hospitalidade, que é o dom de saber receber as pessoas. De modo prático, receber dentro da casa. E aí a gente viu um detalhe interessante, que o dom da hospitalidade, a tendência é que dentro da casa todos tenham esse dom. Se todos forem cristãos, a tendência é que para todos tenham esse dom. Porque imagina você receber uma pessoa na sua casa, mas seu filho, sua esposa, seu esposo são pessoas hostis, que não gostam de receber ninguém em casa, é complicado. Agora imagine uma casa que todos possuem esse dom, como você seria bem recebido. Então, o dom da hospitalidade não é simplesmente também promover jantares sociais na casa. Pelo contrário, a gente falou muito sobre isso. Porque às vezes a gente promove um jantar social na nossa casa esperando que a pessoa também possa nos retribuir um dia, que ela irá oferecer um jantar para a minha família também. O dono da hospitalidade, ele não se importa com isso. Ele pode convidar as pessoas para sua casa e tá nem aí se ele será convidado novamente ou se a pessoa vai agradecer, vai elogiar a mesa, vai elogiar a comida. Ela não se importa com isso, porque ela se importa em receber bem as pessoas, mesmo que não haja reconhecimento disso. Mas não se limita a receber a pessoa na sua casa, porque às vezes a gente recebe as pessoas no nosso coração. Então, quem tem o dom da hospitalidade, ele gosta de acolher as pessoas, gosta de estar junto com as pessoas, gosta de fazer as coisas junto com as pessoas. Dificilmente é uma pessoa individualista. Então, se você tem uma tendência a ser individualista, com certeza você não tem o dom da hospitalidade. E nós vimos a respeito também do dom da liderança, que de fato é de estar à frente, de gostar de liderar, de planejar, de executar, de pensar, de orientar, de conduzir mesmo as pessoas, o povo de Deus, segundo os caminhos de Deus, é claro. Por isso que o líder cristão não é a mesma coisa de um líder de uma empresa. Porque às vezes o líder da empresa está com o objetivo do lucro da empresa, independente dos seus funcionários. Ou ele é líder pensando na própria liderança, para se manter como líder. O líder cristão não. O líder cristão tem esse dom, na verdade, ele se coloca na posição de servo. Ele não é líder para que ele seja exaltado. Ele busca ser líder para ser servo, para servir, para estar à disposição das pessoas. Essa é a ideia. Pois bem, foram esses dons que nós vimos até aqui. Lembrando uma outra coisa também. Todos esses dons, eles são fundamentados em duas coisas. Primeiro, no caráter de Deus. Tudo isso que nós vimos até aqui, a referência sempre será Deus. Deus é aquele que serve. Jesus mostrou isso. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Aquele que nos trouxe ajuda, ele é aquele que teve misericórdia de nós, é aquele que nos recebeu em sua vida e nos receberá no eterno lar. E ele é nosso líder, ele é o nosso pastor que nos conduz. E segundo, todos esses dons pertencem ao caráter cristão no seguinte aspecto. Todos nós temos que ser misericordiosos, todos nós devemos ser servos, todos nós devemos ajudar uns aos outros, todos nós devemos ser hospitaleiros, todos nós, de uma forma ou outra, vamos liderar alguém na nossa vida. A questão é que quem tem o dom tem mais facilidade em desenvolver essas tarefas. Então, eu nunca posso usar o argumento, porque eu não tenho o dom da hospitalidade, eu não sou obrigado a receber ninguém na minha casa, eu não sou obrigado a me relacionar com ninguém. Não é isso. Porque nós vimos isso, por exemplo, na carta de Hebreus, que diz que todo cristão ele deve exercer a hospitalidade. Quem tem o dom tem mais facilidade nisso. Ele acaba liderando
a igreja nesta prática. Ok? Essa é uma grande revisão que nós vimos até aqui. Nós vamos ver mais 3 dons hoje. Quando a gente fala desses 3 dons, administração, contribuição, intercessão, fora o intercessão, a gente pensa que a administração e contribuição não são dons tão espirituais assim, mas são importantes na vida da igreja. Vamos ver um por um. Primeiro, o dom de administração. Vamos entender o que a Bíblia apresenta sobre este dom. Ele aparece lá em 1 Coríntios 12, versículo 28. Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois que tem dom de curar, os de ajudar ou de administrar. Aqui aparece então o dom da administração. E o que é esse dom? Essa palavra designa a capacidade do crente de dirigir algo. Por exemplo, dirigir um veículo. Vamos pensar nesse sentido. Dirigir de tal modo que ele consegue chegar ao destino, fazendo as devidas adaptações e tomando as medidas necessárias. Por exemplo, se você for dirigir até alguma outra cidade, no interior, alguma outra cidade qualquer aí, na casa do seu parente, você se planeja. Você sabe a distância, você tem que pensar no caminho, você tem que pensar se o combustível vai ser suficiente, você tem que analisar as condições do tempo, uma série de outras coisas. Aquele que tem um dom da administração, ele consegue agir dessa maneira. Ele olha para a vida da igreja, do corpo de Cristo, e começa a pensar qual é o caminho, ou como devem ser os passos para a caminhada da igreja, para que, de fato, a igreja chegue ao final da jornada. Por isso que esse dom também, ele está muito associado com o dom da liderança, ou como a palavra de Deus diz, o dom do governo. E aqui a ideia de governo é a ideia daqueles que são responsáveis por conduzir o povo de Deus, inclusive disciplinando o povo de Deus a quando necessário. É exortando, é mostrando como se deve andar, o caminho que deve se seguir. Então, como eu disse, esse dom completa o dom da liderança. E aí, quem tem o dom da administração, ele vai buscar para que tudo seja feito no tempo certo, na hora certa. É um dom que reflete o caráter, o atributo de Deus. Salmo 67, versículo 4. Alegrem-se e exultem as nações, pois julgas os povos com justiça e guias na terra as nações. Essa é justamente a ideia de condução, de organizar tudo para que o povo possa caminhar. O dom de administração é nesse sentido. Então, administrar é aquela capacidade dada pelo Espírito Santo a alguns cristãos que lhes possibilita enxergar as etapas necessárias para cumprir as metas da igreja. Por exemplo, se a gente pensar em crescimento da igreja, o que é necessário? É necessário planejar a pregação, o ensino, pensar na estrutura do ambiente da igreja, fazer um orçamento e uma série de outras coisas. Se a gente pensar no aprendizado das crianças, a gente tem que preparar os professores, determinar um bom material de estudo, salas adequadas e uma série de outras coisas. Alguém tem que pensar nisso. Alguém tem que planejar. E alguém tem que administrar todas essas coisas. E aí se levanta aqueles que têm dom da administração. Uma igreja que não tem ninguém com esse dom vai enfrentar grandes desafios. Porque é necessário ter esse dom na vida da igreja. Mas, pastor, como é que eu sei se eu tenho ou não este dom? O ideal, imaginado por quem tem esse dom, geralmente ele pensa em coisas concretas e alcançáveis. Quem tem um dom da administração não é alguém que fica viajando demais com ideias mirabolantes. Ele pensa passo a passo. Ele enxerga longe, mas ele sabe ir devagar. Ele pensa grande, mas começa pequeno, sendo profundo. Quem tem o dom da administração, ele é dessa maneira. Ele sabe que ele pode chegar ao alvo com pequenos e médios passos. Ele não precisa dar grandes passos. Então, se você é uma pessoa que consegue
ter esse discernimento na vida da igreja, na vida cristã, na sua vida cristã, possivelmente você tem o dom da administração. O cristão que possui esse dom, ele é especialmente capacitado por Deus para pensar nos problemas da igreja e elaborar planos e metas práticas para sanar estes problemas. Então é alguém também que olha para as dificuldades, para as lutas, para os problemas da igreja e se coloca à disposição. Ele pensa como podemos sair dessa. Por exemplo, nesse tempo de pandemia, é necessário muitos irmãos pensarem como nós deveríamos agir, como devemos nos portar, como devemos acolher, quando saímos dessa pandemia, onde nós estaremos, em que situação nós vamos estar, como trabalhar com as crianças, como trabalhar com os adultos. Tudo isso é necessário pensar. E graças a Deus que temos pessoas que têm esse dom no meio da igreja. Então, geralmente, é alguém que gosta de planejamento. Já viu aquelas reuniões de planejamento? A pessoa gosta, ela leva anotar, ela já traz tudo pronto, ela já está com as datas prontas, ela gosta disso. Ela tem prazer em se ocupar com a parte de organização. Ela, quando ela vê alguma coisa fora do lugar assim, ela já quer organizar tudo, já colocar tudo no seu devido lugar. E para o pastoreio da igreja, esse tipo de pessoa é fundamental. É alguém organizado na idealização dos trabalhos e na execução. Como eu disse, ele não fica pensando em grandes passos. É um passo de cada vez. Quem tem o dom da administração, ele é prático no dia a dia. Ele sabe organizar as ideias e sabe colocar as pessoas certas que irão realizar cada tarefa. E percebendo o que pode e o que não pode ser feito. À medida que o tempo vai passando, as coisas vão evoluindo. Será que você tem esse dom? Será que você é assim? Mas alguns cuidados sobre esse dom da administração. O cristão que possui esse dom deve procurar com aquele que tem o dom de líder. Então ele nunca pode tentar isso sozinho. Lembra? Ele tem que estar junto com o líder. Aquele que tem o dom da liderança. Pode ser que a pessoa ao mesmo tempo tenha o dom de liderança, o dom de organização, o dom de administração. Não tem problema nenhum ter os dois juntos. Mas melhor ainda, quando um é líder e o outro sabe administrar. Cuidado, um cuidado a todos nós, em não valorizar mais os projetos do que as pessoas. Às vezes, a pessoa pensa tanto no planejamento que ela quer executar e pronto. E se alguma pessoa ficou para trás, alguma pessoa se feriu, ela não está nem aí, ela quer seguir o planejamento dela. Cuidado, as pessoas são mais importantes do que os planejamentos. Precisa ser paciente e evitar atritos com pessoas desorganizadas. Esse é um problema, né? Quem tem a organização na cabeça, relacionar com pessoas desorganizadas geralmente traz conflitos. Mas tem que aprender. Porque na igreja, nem todo mundo é organizado. No corpo de Cristo, nem todo mundo é assim. E aí a ideia de suportar uns aos outros. Também, da parte daquele que não tem o dom, nós não podemos taxar as pessoas que têm esse dom como alguém sistemático ou que sabe tudo. Às vezes ele sabe mais que você. Às vezes ele é mais sistemático que você mesmo, porque ele tem um sistema, ele tem uma organização. Lembrando sempre, no corpo de Cristo, nós não podemos ter inveja dos dons dos irmãos. Porque se você tem esse tipo de sentimento, você está acusando Deus de distribuir os dons de modo equivocado. Então não tem esse tipo de sentimento. Quem tem esse dom tem sempre que agir com cautela e com prudência. Porque quem tem esse dom, ele está administrando os recursos de Deus. E não só quem tem esse dom, mas todos nós temos que administrar de modo correto, de modo zeloso, os bens que o Senhor nos dá. Seja bens materiais, recursos, tempo, pessoas à nossa volta. Nós temos que organizar tudo. Organizar a nossa vida. E não é só quem tem o dom de administração. Todos nós devemos ter uma vida organizada. Até porque todos nós vamos prestar contas a respeito da nossa vida diante do Senhor. De como organizamos a nossa vida. Esse é o dom
da administração. Você tem esse dom? Vamos para o próximo? O dom da contribuição. O dom de contribuição. Romanos 12, versículo 8. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, aqui está o dom, faça isso com generosidade. Vamos entender o que a Bíblia fala sobre contribuição, sobre este dom. Com certeza é um dom extremamente útil no reino de Deus. Quando a gente fala de contribuição, uma coisa tem que ficar muito clara, e isso é evidente nas Escrituras, é algo espontâneo. Nunca é porque a pessoa foi coagida a fazer aquilo. Eu já participei de alguns encontros de igrejas, alguns cultos, em que você ficava sem graça se você não contribuísse. Você se sentia assim um peixe fora d'água se você não estivesse contribuindo. E às vezes você não tinha nada para contribuir, mas se você não contribuir, você não está participando daquilo. Isso é perigoso. O dom da contribuição é algo espontâneo. Isso não quer dizer que quem tem o dom da contribuição é aquele que tem a mão aberta, que distribui seus recursos à torto e à direita. Pelo contrário, ele tem um coração aberto para contribuir, mas ele também, ao mesmo tempo, tem critérios na aplicação dos seus recursos. Ele disponibiliza onde se faz mais necessário. Não é aquele que sai, então, contribuindo em todo lugar. Ele sabe onde é preciso. Por isso que esse dom é também conhecido como dom da distribuição. Ele sabe distribuir os seus recursos, aquilo que é devido, que ele pode auxiliar outras pessoas. Aí esse tipo de pessoa nunca considera o que ele tem como sendo exclusivamente seu. Aquela ideia de, essa camiseta é minha, ninguém pega, ninguém toca. Essa pessoa jamais tem um dom da contribuição. Não tem. O que há de ser repartido nesse dom, de fato, são bens materiais. Embora tenha a aplicação, claro, de repartir bênçãos espirituais, mas a ênfase aqui do texto é de contribuir de coisas materiais mesmo, suprir as necessidades ou contribuir os bens materiais sejam suficientes, seja para uma família, seja para uma pessoa, seja mesmo para a própria igreja. O crente contribuinte tem a certeza de que tudo que possui vem de Deus. A pessoa que tem esse dom tem essa plena convicção. Até a convicção que Tiago fala, Tiago 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então há esse reconhecimento que tudo que a pessoa tem, possui, vem de Deus. Nada pertence a ela. Nada é exclusivamente seu. Então a pessoa tem a capacidade, a possibilidade, o entendimento de contribuir para a expansão do reino de Deus. Ele faz isso com amor, com cuidado, de acordo com as necessidades. Como saber então se você tem esse dom ou não? O cristão que possui o dom de contribuição é motivado por Deus para suprir as necessidades materiais dos que precisam, dentro da sua capacidade, providenciando recursos com outros. Por exemplo, se você não tem condições de ajudar, mas você sabe quem pode e vai atrás. O diácono, por exemplo, ele tem que ter esse dom. Porque uma das atribuições do diácono é recolher recursos. Ter a capacidade de ir atrás de recursos de acordo com as necessidades do povo de Deus, daqueles que necessitam de algum auxílio. Quem tem esse dom se sente profundamente feliz por ver o amor de Deus sendo manifestado aos necessitados e enxergar o crescimento da obra de Deus por meio dos seus recursos pessoais. Então quem tem o dom de contribuir, ele gosta disso. Ele gosta de contribuir, depois ver os resultados. Todavia, ele não é aquele tipo de pessoa que fala, olha, fui eu que dei o dinheiro para comprar isso aqui, eu que contribuí. Ele não faz isso. Quem tem o dom também fica feliz ao saber que a sua oferta foi a resposta das orações de necessitados. Mas se entristece
Não é raiva, é tristeza mesmo ao ver pessoas com recursos não agirem com liberalidade. E a pessoa se sente responsável a motivar essas pessoas a fazer o mesmo. Então quem tem o dom, quando ele olha alguém que tem recursos e não ajuda, a pessoa fica triste. Mas ela tenta motivar os demais, ou aquela própria pessoa que ela está olhando, a fazer o mesmo. O crente com esse dom pode se tornar responsável e útil na atuação social da igreja. E aí, será que você tem esse dom? Você gosta de contribuir? Você gosta de ajudar? Financeiramente falando, materialmente falando? Agora, alguns cuidados a respeito desse dom. Cuidado com críticas, como eu disse, com os que são menos generosos. Não é porque você tem esse dom que você vai criticar o irmão que tem mais dificuldade em abrir o bolso, mais dificuldade em ajudar. A tarefa certa é mostrar pelo exemplo como fazer. Cuidado para não ser explorado, porque muita gente se aproveita disso. Tem muitos irmãos que têm esse dom de contribuir e tem aqueles que abusam dessa história e começam a recorrer a esses irmãos para suprir as suas necessidades toda hora. Por isso que quem tem o dom também tem que ter o discernimento, é olhar para a situação, opa, não é bem assim que funciona. Eu não posso ficar dando o peixe toda hora para tal irmão. É necessário dar a vara para pescar também. Cuidado com a tentação de controlar tudo que você doa. Às vezes, quem doa quer que seja do jeito dele. Se não for do jeito dele, não serve. Esses dias eu conversando com um pastor, ele tinha um presbítero na igreja, que ele havia doado boa parte dos utensílios da cozinha. Panela, garfo, colher, uma série de coisas. E o andamento do relacionamento eclesiástico, ele ficou com raiva da igreja e resolveu sair da igreja. O que ele fez? Foi lá e pegou todas as panelas, todos os garfos, todas as colheres que ele havia doado. Nunca foi generosidade isso, nunca foi contribuição, porque ele ainda mantinha o controle sobre aquelas coisas. E aí, esse pastor me disse que toda vez que ia até um evento na cozinha da igreja, só ele mexia nas coisas. Se os outros mexessem, ele não gostava. Quem tem o dom de contribuir não pode ter esse tipo de sentimento de controle daquilo que foi doado. Quem tem o dom, ele vai além do dízimo. Eu nem estou falando de dízimo aqui. Dízimo, todo crente deve dar com o coração aberto. Deve oferecer sem restrições. Na verdade, o dízimo é um parâmetro. Nós devemos dar muito mais do que dízimo. Às vezes eu vejo discussões. Dízimo é lei, não é lei, a gente é obrigado. Nem tinha que ser discussão isso. Não tem que ser discussão. É uma bênção tão grande a gente contribuir, como nós estamos dizendo aqui, ao reino de Deus. Daquilo que Deus nos possibilita contribuir, Deus tem que ser louvado. 10% é só uma referência de valor mínimo que a gente pode contribuir para o reino de Deus. Mas quem tem o dom, ele dá, oferece com toda alegria, com todo o coração. Paulo fala sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 a 9. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda a boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Lembrando que Paulo não está falando aqui só para quem tem um dom, está falando para todos os crentes. A contribuição é para todo crente. E isso deve ser feito com amor e com alegria. Mas também sempre com prudência e discernimento. Porque muitos caem nessas ciladas. Quantas pessoas você já ouviu falar que deu tudo para a igreja? Deu carro, deu casa. Mas essas pessoas dão essas coisas não é pela igreja. Por si mesmas. No sentido que elas irão receber em dobro, por exemplo. Isso jamais é contribuição. Isso jamais é generosidade.
Então, tenha prudência na sua contribuição, na sua ajuda ao outro, ajuda à igreja. E um erro é achar que somente os ricos é que têm esse dom. A quem é rico tem que contribuir mesmo. Não. Jesus mesmo usou o exemplo de uma viúva pobre, que ela contribuiu. Ela deu aquilo que ela poderia dar. Ela ofereceu o melhor dela. As riquezas não são pré-requisitos para esse dom. O pobre, o rico, todos podem possuir esse dom. E todos nós somos exortados dessa maneira, então, a não amarmos as riquezas, amarmos o dinheiro. Afinal, nós corremos o risco de ficar cobiçando nessas coisas da terra. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Isso é recomendado a todos nós. Uma questão prática de quem tem o dom da contribuição é quando ele vê algum irmão com necessidade e oferece, por exemplo, um empréstimo para o irmão. E ele sabe que mesmo se o irmão não pagá-lo, ele nunca terá aquela cobrança, aquela dívida no seu coração. Porque ele fez isso com amor. Se receber o pagamento, bem. Se não receber, como a gente diz, né? Amém, não tem problema nenhum. Porque ele fez isso com amor. E por fim, para a gente caminhar para o encerramento, o terceiro dom de hoje, né, dos dons de apoio, que é o dom da intercessão. A ideia bíblica da intercessão é de você se colocar diante de Deus por alguém, rogando em favor de outra pessoa. Colossenses capítulo 4, versículos 12 e 13. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um dos servos de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos os de Hierápolis. Então, Epáfras aqui é um exemplo de alguém que intercede pela pessoa, que ora a Deus, que roga a Deus pelo bem do outro. A intercessão é uma prática de súplica insistente e confiante diante de Deus, que ele sempre suplica em favor do outro. Ele sempre se apresenta em oração a Deus, intercedendo, rogando por outros, não por si mesmo. Ele não se preocupa tanto diante de Deus nas suas orações, pensando em si. Ele pensa no outro. Ele serve como aquele que se coloca diante de Deus como um mediador entre o necessitado e alguém superior. É claro que nós sabemos que o nosso mediador, só existe um mediador que é Cristo Jesus. Mas é no sentido de apresentar a pessoa, o problema da pessoa, a necessidade da pessoa diante de Deus também. Sabendo que em Cristo nós temos essa referência de mediador. 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Ele é a nossa referência, daquele que se coloca diante de Deus. Nós colocamos as vidas das pessoas diante do Senhor através da oração. O povo de Deus é apresentado dessa maneira pelas Escrituras. 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. O que é o sacerdote? É aquele que se apresenta diante de Deus. Ele tem acesso a Deus. Ele representa as pessoas diante de Deus. Nós temos esse ofício de nos apresentarmos diante do Senhor através da oração. É um dom. Orar, todos nós devemos orar. Mas aquele que tem um desejo no coração de o tempo todo estar intercedendo, clamando pela vida das pessoas, é um dom do Espírito Santo. E como saber se você tem esse dom? Quem possui esse dom está sempre atento
aos problemas e necessidades do próximo, porque se sente profundamente impelido a rogar a Deus em seu favor. A gente viu o dom da misericórdia, a pessoa se compadece e geralmente ela age, ela pode agir. Quem tem o dom da misericórdia também pode ter o dom da intercessão e vice-versa. Mas o dom da intercessão é mais voltado para a prática da oração. Não que a oração seja menos válida do que a ação. As duas coisas andam juntas. Porque muitas vezes alguém passa necessidade e a gente pode fazer absolutamente nada. Então somente clamar. Então nem sempre misericórdia vai alcançar a pessoa. A ajuda vai alcançar a pessoa. Mas a intercessão pode alcançar por meio das mãos de Deus. Quem tem o dom da intercessão costuma ser perseverante na vida de oração em favor da necessidade do reino de Deus. De novo eu falo que a pessoa não se preocupa com coisas particulares, coisas individuais. Ela pensa, ela enxerga o reino, a necessidade do reino de Deus. Ela roga a Deus a sua intervenção soberana em todos os casos críticos e problemáticos. Por exemplo, quem tem o dom da intercessão, eu tenho certeza que tem orado todos os dias por essa situação de pandemia que nós estamos vivendo. Todos os dias. Ela entende a situação crítica que nós estamos vivendo, mas quem tem o dom da intercessão clama a Deus o tempo todo. O intercessor, ele deseja constantemente orar e faz em diversos horários, em diversas circunstâncias, das formas mais variadas possíveis. Para ele não tem dificuldade de orar por orar. Ele ora de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no frio, no calor. É uma disposição maior do coração em orar. Ele tem uma sensibilidade, um senso de urgência mais refinado, vamos dizer assim, para passar mais tempo em oração, mesmo que esteja cansado para isso. Mas lembremos, não é só quem tem o dom de intercessão que deve orar. Todos nós devemos orar. Mas quem tem o dom, louvado seja Deus, tem a capacidade de fazer isso de modo mais tranquilo, mais espontâneo, mais vigor. E a igreja precisa dessas pessoas. Alguns cuidados sobre esse dom. Cuidado com a quantidade de tempo empregado na oração pública para não cansar ou desestimular os demais. Por que acontece? Às vezes a pessoa tem o dom da intercessão, aí no culto público, quando é pedido para essa pessoa orar, aí ela começa a orar pelo irmão do lado, pelo irmão da frente, pelo irmão lá de trás, pelo irmão que está no hospital, pelo irmão que não veio, pelo governo, pela liderança. E aí começa a estender a oração. Ela faz isso naturalmente. Mas ela tem que tomar cuidado no culto público. O culto público, geralmente, as orações são mais diretas, mais específicas. Porque quando você começa a orar no culto público, aquela oração longa, você desestimula aqueles que não têm o dom, como você tem, por exemplo. Também temos que tomar cuidado para não se tornar um intercessor oficial, diminuindo a importância da prática universal da oração da igreja. Isso acontece muito com pastores. Tá em alguma reunião, quem tem que orar é o pastor. Às vezes, na igreja, tem alguém que tem um dom maior de intercessão, por exemplo. Não tem problema. Mas mesmo assim, quando você só coloca uma pessoa, só aquela pessoa serve para orar, você está dizendo, só é ela que serve. Só a oração dela que Deus ouve. E não é. A oração, Deus ouve de todo crente por meio de Cristo Jesus. Então não ache que tem o dom da intercessão, só aquela pessoa deve orar. Ela vai orar de modo espontâneo. Você nem precisa ficar pedindo para ela o tempo todo, ou só para ela, por exemplo. Cuidado também quem tem esse dom. Agora, quem tem esse dom de ter um orgulho espiritual. De falar, eu oro de madrugada, eu oro tantas horas seguidas. Não precisa falar isso. Não precisa. Na verdade, quem tem esse dom, ele é algo reservado com o Senhor. É claro que você falar para a pessoa, eu estou orando por você, isso é muito bom, não tem problema nenhum. Mas nunca faça isso com orgulho, para que a pessoa te reconheça como uma intercessora, que você não precisa disso. E cuidado também com quem tem esse dom, com a passividade. Aquela ideia de, eu oro, mas não faço nada. Já está bom orar. Se realmente você não tem condições de fazer mais nada prático, tudo bem. Mas se você tem,
Não fique só na oração. Se você pode ajudar, pode servir, pode contribuir, outros dons nós veremos depois, faça. Não fique só na vida de oração. Cuidado para não taxar quem tem o dom como alguém exagerado, mentiroso. Se a pessoa, você sabe que a pessoa ora de madrugada ou a pessoa passa horas em oração, é mentira. Você sabe. Você não passa o tempo com ela lá para saber, então cuidado por críticas desnecessárias. E a intercessão é uma virtude comum na prática de oração na vida de todos os cristãos, como eu disse, que são exortados a perseverar na prática de oração como uma forma designada por Deus para lhes conceder as bênçãos. Lembrando que a bênção não é por mérito do intercessor. A bênção é pela graça e pela misericórdia de Deus. Concluindo já, aqueles que possuem os dons de liderança, contribuição e intercessão são instrumentos essenciais para o reino de Deus, tanto na esfera natural quanto na esfera sobrenatural. Aplicando algumas questões para nós, verifique se você tem algum desses dons. Por exemplo, da administração, participe. Do planejamento da igreja, veja como é. Vai que você gosta disso, entende que esse é o seu dom. Quando você souber que tem planejamento na igreja, quero participar. Quero ver como é que funciona. Seja um mordomo fiel em tudo aquilo que Deus lhe confiou. Deixe seu recurso financeiro até o seu tempo. Administre bem. Distribua bem. Contribua bem aquilo que Deus deu a você. Procure separar parte do seu recurso para investir na obra do Senhor. Eu sempre argumento sobre isso. Algumas pessoas falam assim, eu não consigo entregar o dízimo. Você não consegue entregar o dízimo porque você é desorganizado financeiramente. É falta de organização. Porque se você tiver organização, você consegue contribuir além dos 10%. Então, pare. Senta a sua vida e administre bem. Separe os recursos para o reino de Deus. Você vai ver como que tudo dá certo de fato. Não porque, eu separei, aí vai virar a bênção. Não, porque quando você separou, você está entendendo a bênção que Deus já te deu. Que são os seus recursos financeiros. Você começa a compreender que aquele recurso que você tem é suficiente para a sua vida. E é suficiente para você contribuir no reino de Deus. Experimente viver dessa maneira que você terá grandes surpresas. Por fim, faça um levantamento de temas gerais, pedidos específicos de oração. Divida esse motivo dos dias da semana, por exemplo. Procurando orar por todos. Na Igreja Peniel a gente tem um grupo só de orações. Todos os dias nós colocamos um pedido de oração lá. Eu sei que há irmãos e irmãs que todos os dias oram por aqueles motivos. Distribui durante o dia, distribui durante a semana, mas colocam diante de Deus. Comece a praticar isso. Quem sabe você percebe que tem facilidade em interceder, em orar pelas pessoas. Ok? Encerramos hoje, então, os dons de apoio. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. E até mais.